O ministro Fernando Haddad, ele tem um trabalho hercúleo, né? E ele vem falando sobre ajuste fiscal, inclusive é esperado aquele pacote lá, circulou pelo mercado 30, 40 bilhões depois das eleições municipais. Ontem o Campos Neto também trouxe até uma fala mais tranquila assim em relação à questão fiscal, não que ele já não tivesse falado, ele falou, o mercado está exagerando, tem muito prêmio, né, nessas movimentações do mercado. O Tesouro Nacional também fez uma movimentação de oferecer menos títulos, inclusive os títulos de gringo, né, de investidor estrangeiro, justamente para tentar dar uma amenizada no mercado. A questão é a seguinte, ô Vandic, que eu te faço, né, esses movimentos, né, coordenados, Haddad, Tesouro Nacional, Campos Neto, Mercadante também falando de ajuste fiscal, enfim, esses movimentos coordenados podem trazer o alívio esperado pela Faria Lima ou apenas uma ação forte, enfática, robusta e crível que vai fazer com que o mercado possa tirar um pouco do pé da crise, tirar um pouco da percepção de uma crise iminente, uma crise talvez até sem muita volta? Felipe, excelente pergunta a sua, e eu vou usar o exemplo da China. Houve um burburinho gigante, houveram excessos, a Bolsa da China deu uma pipocada, deu a vulga paulada, tudo legal. Mas o projeto em si nunca foi apresentado. Não adianta gastar ou cortar gasto de uma maneira ad hoc, sem apresentar o plano. A pergunta que fica é, qual é o plano? Esse plano é para me fazer menos preocupado temporariamente ou existe algo estrutural? O problema do Brasil, eu volto a dizer pela enésima vez, não é conjuntural, ainda que a conjuntura não ajude, né? O risco de guerra no Golfo, no Golfo Pérsico e através da relação de Israel com os árabes e com o Irã. Nós temos uma guerra acontecendo na Eurásia, né, entre Rússia e Ucrânia. Isso tem impacto na produção de grãos, tem uma série de problemas de dívida interna, tem uma série de problemas de pressão no dólar, tem a incerteza a respeito da eleição nos Estados Unidos, seja lá quem for, não vai ser legal para o Brasil a questão de protecionismo. Quer dizer, tem uma série de coisas que não ajudam, mas isso tudo é secundário. O problema do Brasil não é conjuntural, é estrutural. Como é que nós vamos ter uma economia que cresce de maneira pujante, porém que ela seja sustentável, que ela não cresça 3% esse ano, daqui 2 anos ela decresça, ela imploda 3%, 4% por 3, 4 anos na sequência, que foi o que aconteceu há pouco tempo atrás. Nós tivemos uma crise que a gente teve 3 anos, né, de recessão, e cada um desses anos o Brasil teve uma queda de PIB de 3%. Quer dizer, isso é muito notável e isso tem que ser a medida de preocupação. Para fazer isso, a economia não pode gastar muito mais do que arrecada. E a gente gasta hoje muito mais do que arrecada. Um pouco de dívida é sempre bom. Muita dívida é sempre ruim. No caso de um país que não emite a sua própria moeda global. O Brasil não emite o dólar. Então, um dos maiores problemas de carregar a dívida do Brasil é que ela tem esse risco. E o Brasil fica, vamos dizer assim, à mercê de mercados externos. Então, se a gente precisa ter uma relação com o mundo e que a gente vai precisar fazer rolagem de dívida, a gente precisa convencer o mercado e que essa dívida vai ser usada de uma maneira inteligente, eficiente, para focar nas grandes oportunidades e problemas do Brasil, que é algo que não acontece, o governo cada vez investe menos porque tem menos espaço para investir. Usa a dívida para pagar contas de benefícios sociais, usa a dívida para pagar salário de servidores. Quer dizer, ela não usa a dívida, a União não usa a dívida para fazer investimento que tem retorno, ela está consumindo essa dívida. Então, o que acaba acontecendo? Nós não temos o retorno desse investimento que poderia ser usado para pagar a própria dívida. Isso não acontece. Então, o que nós temos? Nós precisamos apresentar para o mercado e para o mundo um plano em que o Brasil vai poder crescer e esse crescimento vai ser sustentável,
Esse crescimento depende de uma série de coisas, inclusive na redução da participação do governo na economia. E isso implica na redução de tomada de crédito do governo, e isso vai fazer com que, ao longo prazo, a relação dívida-PIB caia e tenha mais recursos para colocar na mão de empresários, empreendedores, e dessa maneira os sentidos animais do mercado, para parafrasear Keynes, vão ser injetados na economia brasileira da maneira mais eficiente possível. Falta isso, falta investimento. Para fazer investimento, a taxa de juros precisa cair. Mas a taxa de juros, para cair, a relação dívida-PIB tem que diminuir e a gente tem que ter menos inflação. Quer dizer, tudo isso está computado e é isso que o mercado precisa. O mercado não precisa de um anabolizante temporário. Nós precisamos de um plano de ação crível de médio a longo prazo. Não é pedir muito.